Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo com informações muito importantes. Não são muito boas, infelizmente, mas são informações importantes que vocês, torcedores, precisam ficar cientes. Envolve o atacante Pedro, que vai passar por uma cirurgia nessa segunda-feira. A gente vai trazer os bastidores dessa situação. E vou te falar, é um caso absurdo que precisa ser apurado pela diretoria do Flamengo. O jogador atuou, entrou em campo com o joelho lesionado, com um problema no menisco, com a necessidade de passar por uma cirurgia. A gente vai falar sobre esse assunto em instantes, mas antes, um recado super especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Tem eSports também na linha da 1xBet. Eu sei que você aí do outro lado curte eSports. Então corre lá na 1xBet, que no futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil essa semana, Liga dos Campeões, eliminatórias, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Libertadores em novembro, isso e muito mais. Está interessado? É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, que é o VNE, você terá depósito em dobro em seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 50, terá direito a 100. Então não perca mais tempo, só clicar no link aqui do comentário fixado e aproveitar bastante. Galera, vamos para as informações. Como vocês já sabem, eu ontem inclusive abri uma live de plantão urgente. Estava chegando de viagem, depois de passar um final de semana relaxando, tranquilo, que eu também tenho direito a folga. Cheguei de viagem, quando eu abri a porta, recebi a informação do Pedro, que vai passar por uma cirurgia nessa segunda-feira, no joelho direito, para corrigir uma lesão no menisco. Beleza, mas olha os bastidores desse problema que o atacante sofreu. Vamos lá, vamos relembrar. Cronologia da lesão de Pedro. Dia 13 de outubro. O jogador levou pancada na partida contra o Juventude. Vocês vão se recordar que ele levou a pancada no primeiro tempo ainda, foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo, continuou alguns minutos em campo e depois foi substituído. No dia 14 do 10, ou seja, no dia seguinte, o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que o jogador se reapresentou melhor e fez trabalho regenerativo. Beleza, então sem problemas. Passou o dia 15... Veio o dia 16, após as dores permanecerem, ou seja, o atleta continuar sentindo dor no joelho direito, o Flamengo encaminhou o jogador para um hospital para realizar exames médicos. Esses exames constataram um edema ósseo, apenas um edema ósseo, ou seja, tratamento conservador. Até aí tudo bem. No dia 17, fora do jogo contra o Cuiabá, não foi relacionado. No dia 18, treinou no campo. No dia 19, treinou no campo, mesmo que seja volta do campo, correndo em volta do campo, mas treinou. No dia 20, mesmo sentindo dores, ele jogou 22 minutos contra o Atlético Paranaense em grama sintética, lá em Curitiba, jogo pela Copa do Brasil, atuou no sacrifício, inclusive ele fez um gol no último minuto, gol de pênalti. No dia 21, no dia seguinte ao jogo contra o Atlético Paranaense, dores incomodando. No dia 22, dores incomodando. No dia 23, o que aconteceu? Depois de continuar sentindo dor, o Flamengo encaminhou o jogador para realizar exames médicos novamente. No dia 24 do 10, ou seja, ontem, domingo, o resultado saiu pela manhã. Pedro pediu ao Flamengo, ou seja, decidiu ir a um médico particular. O mesmo médico que o operou em 2018, quando ele passou por uma cirurgia nos tempos de Fluminense, e que vai fazer a cirurgia nessa segunda-feira. Nessa consulta ele levou os dois exames, o que foi feito lá no dia 16 e o que foi feito no dia 23. Na consulta, que o Dr. Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo, também participou, decidiram pela artroscopia. Beleza. A boa notícia nesse caso, se é que existe uma boa notícia, mas vamos lá, a boa notícia é que a cirurgia será para corrigir uma lesão no menisco medial, ou seja, o tempo de recuperação é mais curto,
varia de 2 a 3 semanas. Algumas observações aqui, galera, vamos lá. Só para vocês entenderem e depois eu vou dar minha opinião aqui sobre esse assunto. Flamengo, embora ele ainda não tenha feito a cirurgia, mas Flamengo e o staff do jogador, eles acreditam que em 15 dias o jogador será liberado para fazer o trabalho de transição no campo, voltar a treinar. É o caso idêntico ao de Arrascaeta em 2019, quando Arrascaeta ficou ali 13, 14 dias desfalcando o Flamengo e voltou contra o Grêmio, vocês vão se recordar. Mas isso não quer dizer que o Pedro irá voltar no mesmo tempo que o Arrascaeta voltou. Até porque na ocasião, em 2019, o departamento médico era diferente, o calendário era diferente, ou seja, pessoas diferentes trabalhando. Pedro ficou chateado, obviamente, até porque ele ficou sem entender o porquê do Flamengo ter liberado ele para jogar e o porquê o Flamengo não conseguiu identificar a necessidade da lesão da cirurgia no menisco. E esse caso do Pedro reacendeu um outro caso, Denner Machado, que teve a carreira abreviada por conta de seguidas lesões em joelhos, que foi campeão da Copa São Paulo, inclusive com a camisa do Flamengo. Denner Machado, que entrou na justiça contra o Flamengo alegando negligência médica, se manifestou e disse o seguinte: e o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta. Isso não é brincadeira, gente. Imagina se o atleta não procura um médico de confiança. Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo como era a minha, segundo eles. Nessa última frase, obviamente, o Denner foi irônico. Aí vocês vão me perguntar assim, Vene, e a diretoria não vai fazer nada? Eu apurei. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, estará hoje no Ninho do Urubu, vai marcar presença no Ninho do Urubu e vai conversar com o departamento médico para entender o que aconteceu no caso do Pedro. Ou seja, cobranças serão feitas, demissões poderão ser feitas, poderão acontecer, demissões poderão acontecer. Agora, vai acontecer antes de quarta-feira? Provavelmente não. E se acontecer também. Por quê? Porque o departamento de futebol também sabe trabalhar nos bastidores e entende que é um momento de não ter crise interna. Porque o jogo de quarta-feira é extremamente importante. O Flamengo não vive o melhor momento na temporada e é um jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil. E se o Flamengo for eliminado, aí, amigo, não tem jeito. É crise mesmo e vai acabar se juntando nessa crise do departamento médico. Lembrando, uma informação que eu já falei aqui anteriormente, não custa nada repetir. Antes da viagem da delegação do Flamengo para os jogos contra Bragantino e Fortaleza, o Renato Gaúcho fez uma cobrança, fez uma reunião com os funcionários do Flamengo, da Comissão Técnica Permanente do Flamengo, e fez cobranças, exigências. E o que aconteceu dias depois? Aconteceu esse caso do Pedro, que é um caso absurdo. Gente, o Pedro jogou com o menisco lesionado. Vocês têm noção da gravidade disso? É um absurdo. O Pedro é um ativo de 14 milhões de euros. O Flamengo gastou 14 milhões de euros. Na verdade, ainda está gastando, porque ainda está pagando 14 milhões de euros. E o departamento médico do Flamengo deu esse mole, essa bola fora, de colocar o jogador em campo, em uma grama sintética, que todo mundo sabe que é pior para, enfim, joelho, dor muscular, para lesões. Ele entrou em campo lesionado. A sorte do Pedro é que ele decidiu procurar um médico da confiança dele, que é o médico que vai operá-lo. Só para vocês terem noção. Eu não sei porque o Dr. Tanuri não opera, não vai operar. Quem vai operar vai ser esse médico. E o Dr. Tanuri vai apenas acompanhar. Agora, gente, falando muito sério, isso precisa ser apurado pela diretoria do Flamengo. Isso não pode acontecer. Não é porque é o Pedro. Se fosse o Vitor Gabriel, que é um ativo muito mais abaixo do Pedro, também seria um absurdo. A estrutura que o Flamengo tem hoje, não pode acontecer esse tipo de erro. E outra, cadê o Márcio Tanuri para dar a entrevista coletiva e explicar o que aconteceu? O departamento médico do Flamengo está sendo falado de forma negativa já há alguns dias. Há alguns dias. O próprio Renato Gaúcho, em uma conversa com o técnico Wagner Mancini, que a transmissão do jogo acabou pegando, o próprio Renato Gaúcho disse para o Wagner Mancini: os jogadores estão acabados, estão destruídos. A parte física do Flamengo está horrível.
E cadê o Márcio Tanuri para dar entrevista coletiva e explicar isso? Pois é, o Márcio Tanuri nessa viagem contra Bragantino e Fortaleza, ele nem compareceu. Algo, inclusive, que criou mal-estar entre alguns funcionários do Flamengo, porque entendem que no momento que o departamento médico está sendo cobrado, internamente e externamente, o chefe do DM não estava presente. E apareceu dando lives, palestras, enfim. A pergunta que fica é, e aí, Márcio Tanuri, o que falta para você dar uma entrevista coletiva e explicar toda essa situação? Eu não vou dizer justificar, porque você, ou enfim, o Flamengo pode ter uma explicação muito boa, sabe? Aí explica e pronto. Acaba com essa situação. Entendeu? Se foi erro, se não foi erro do Flamengo. Na minha opinião, foi um erro gravíssimo. Gravíssimo. O atacante Pedro jogou com o menisco lesionado. Vocês têm noção do que poderia ter acontecido? Pois é. Então fica aí as informações, todos esses bastidores envolvendo essa lesão de Pedro. Mais um problema no departamento médico do Flamengo. Vou te falar, o Pedro vai ficar fora aí por pelo menos 21 dias, galera. Então, essas são as informações do momento. Não são informações muito boas, infelizmente, mas o que importa é que a gente está trazendo a verdade para você, torcedor, ficar bem informado. O que importa é você ficar bem informado. Então, peço que se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp de Flamengo, ajuda o canal Vini Casagrande a crescer ainda mais. Se tiver interesse, faça parte do clube de membros, o link aqui na descrição. Valeu, galera, tamo junto, um forte abraço, uma ótima semana a todos, fui!